Escaloba-loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa, que é o quadro que eu criei aqui no canal para poder conversar com vocês sobre assuntos diversos, né? É um formato que eu estou lançando, na verdade relançando, já existiu o Fora da Caixa, só que nessa nova versão dele, ele é feito sem edição. Por que eu estou fazendo assim? Porque eu quero passar a impressão assim, de uma conversa, como se vocês estivessem aqui sentados comigo. E na vida não tem edição, então seria um papo real, assim com o Schwarz, sem nenhum corte. Se eu errar, se eu gaguejar, vai ficar no vídeo, né? E é uma maneira que eu criei aqui de poder me aproximar, entre aspas, aí, de vocês. Então, e nesse quadro, no Fora da Caixa, como sempre, né? Para quem acha que eu estou começando esse quadro só agora, ele já tem há 4 anos, aqui eu falo de qualquer assunto que eu acho pertinente. Então vamos lá, hoje eu vou falar de censura. Por que eu vou falar de censura? Hoje o termo censura ele esteve presente no Trend Topics durante o dia todo, né, no Twitter. Agora à noite que ele saiu, porque o Twitter é uma coisa muito volúvel, muito se movimenta, né, as pautas vão surgindo, as pessoas vão comentando sobre muitos assuntos. Mas ficou um bom tempo lá. E por quê? Porque surgiu o questionamento se você barrar fake news, se você criar medidas políticas ou leis para barrar fake news, seria algum tipo de censura, né? Por que se deu isso? Foi porque a deputada Tabata Amaral e o outro aqui é o deputado Felipe Rigoni fizeram uma modificação num projeto de lei da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet para incluir o WhatsApp, que segundo eles é um lugar onde mais se dissemina fake news, mais tem robôs trabalhando, enfim, é um lugar onde tem muita desinformação, muita mentira sendo espalhada. Pois bem, e essa coisa, né, essa coisa de incluir o WhatsApp nesse projeto de lei levou o termo censura e para os Trend Topics do Twitter. Mas vamos lá, pessoal. Você tentar criar medidas para conter fake news, proibir as pessoas de postarem fake news, é algum tipo de censura? Responder essa questão não é fácil, porque é uma questão muito, muito complexa. Eu aqui no canal sempre trabalhei aqui desmentindo muitas fake news, muitas teorias da conspiração, vocês sabem muito bem. Já falei aqui, essa semana mesmo, eu falei aí das redes 5G que muitas pessoas estão falando por aí, que elas espalham, né, o coronavírus, ajudam a espalhar o coronavírus. Mentira, bobagem, né? Então, é uma fake news. E eu me foco muito aqui também sobre essas fake news que podem ameaçar a saúde pública, como a galera da antivacina. Então, é uma das pautas frequentes aqui no canal. E muitas vezes as fake news elas são usadas para desmoralizar pessoas, figuras públicas, políticos, pessoas que têm uma ideologia política diferente, enfim, elas são criadas para humilhar pessoas, também para dar descrédito à ciência, como falei agora há pouco, tem várias teorias da conspiração envolvendo a NASA, e também ajudam a eleger pessoas na política, como vocês sabem muito bem. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, ao meu ver, em criar meios de proibir as pessoas de postarem coisas na internet, porque a gente pode acabar ferindo um direito constitucional das pessoas, né? Eu vou ler aqui um pedaço da Constituição que fala sobre liberdade de expressão, né? Lá está escrito que o direito de falar e de calar qualquer que... Vou começar de novo aqui. Que o direito de falar e de calar, quando se pensa em liberdade de expressão, não se deve ser dado a ninguém, muito menos ao Estado. Se você cria medidas que violam um direito constitucional, isso pode acabar abrindo caminho para outros tipos de intervenções, incluindo aí uma intervenção militar. Então, obviamente que muitas pessoas, né, se aproveitam, né, e bravejam por aí, né, que quando, por exemplo, o cara tá lá postando uma fake news e alguém fala, não, você não pode, isso é crime, isso aqui. A pessoa fala, você está tirando um direito meu, está na Constituição, é minha liberdade de expressão. As pessoas usam, né, muito essa ideia, essa afirmação de que eles estão exercendo um direito constitucional para cometer um crime, né, às vezes fazendo calúnia, fazendo essas coisas. Então, acaba ficando muito confuso, né, quais são os limites da liberdade de expressão. Fica muito complicado, né? Porque isso acaba ferindo a democracia, né? Você acaba gerando polarização,
a pessoa se sente acuada por conta de mentiras que é falado ao contrário. Então acaba afetando, ferindo a democracia. Então é um direito democrático usado para acabar com a democracia. É um paradoxo bem complicado. E, como eu falei, você criando o Estado interferindo nesse direito das pessoas, você pode acabar gerando reações muito obscuras no futuro. Como eu falei agora há pouco, a gente preza tanto, a gente quer tanto que as autoridades respeitem a Constituição, né? A gente fica sempre de olho se eles estão desrespeitando, se estão fazendo alguma coisa anticonstitucional, mas aí a gente quer fazer uma medida que é anticonstitucional e que pode abrir caminho no futuro, a gente pode acabar criando uma ponte no futuro para que as pessoas passem por cima da Constituição, né? E tomem medidas autoritárias e assim por diante. Então eu acho bem complicado isso. E também uma coisa que eu acho complicado também é quem iria ficar a cargo de definir os critérios do que é, o que não é fake news, o que pode e o que não pode ser postado. Eu separei aqui um exemplo para ler para vocês de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral contra a fake news feita no dia 7 de junho de 2018, durante a época da eleição, né? Olhem só que interessante. Ó. Nessa decisão, o ministro Sérgio Barros mandou o Facebook retirar 5 postagens que traziam informações caluniosas contra a então candidata à presidência, Marina Silva, do partido Rede. As postagens estavam em um perfil anônimo e não faziam referências a fontes, não tinha fontes do que eles estavam se referindo ali. Apenas essas 2 coisas que eu citei aqui já poderiam ser suficientes para qualificar, né, para desqualificar essas informações e questionar a lealdade, a legalidade dessa publicação, tendo em vista que o anonimato pode ser incompatível com a liberdade de expressão. Só que tem um porém, galera, nisso tudo. Algumas informações vinculadas por essa página no Facebook, elas eram realmente informações reais, tiradas de sites de notícia reais, profissionais, etc. Né? Só que a pessoa que fez essas postagens, ela não colocou a fonte. Mas existia a fonte, ela só não colocou. Né? Então, você pensa, então não era fake news. Né? Se existia uma fonte, a pessoa usou uma fonte para colocar aquela informação ali, ela é uma fonte apurada, né, fidedigna, então não era fake news. Só que aí você pensa, então ele mandou a pessoa repostar, liberou, né, essa postagem. Não, ó. O ministro Sérgio Barros, contudo, caberia a punição mesmo que os textos não fossem anônimos, pois, ao seu ver, eram informações sem comprovação, que se limitam a afirmar fatos desprovidos de fonte ou referência. Então, eles queriam que as informações da então candidata se enquadrassem na fake news porque eram postadas por uma fonte anônima, que não deixou fontes. Só que as fontes existiam. Não era fake news. Elas só foram omitidas, né? Mas eram baseadas em coisas que realmente aconteceram. Aí, ao meu ver, isso foi um tipo de censura, porque existia a informação, né? A informação real, só que a fonte, né, a pessoa que postou, entrou anônimo, mas, sabe, existem brechas que são muito perigosas, e isso que eu acho que é preocupante, né? E, então, Schwarza, o que a gente deve fazer, então? Qual seria a solução, né, contra as fake news? A gente pode criar medidas porque são anticonstitucionais e ferem a liberdade das pessoas. Então, o que fazer? Então, acho que a única forma de a gente barrar as fake news é que essas empresas, né, as donas das redes sociais, essas redes privadas, né, elas criarem meios e políticas que tentem viabilizar uma rede mais segura, né, medidas mais rígidas contra o espalhamento de fake news, né, medidas que restringam mais esse tipo de notícias ser espalhadas. E existem também as agências de checagem. Existem várias agências de checagem. Elas precisam ser mais divulgadas, né? Sempre que você pegar uma notícia, a gente criar uma cultura, uma educação de procurar se a notícia que a gente está vendo já foi desmentida por alguma agência de checagem. A gente tem que criar essa educação, essa cultura de checar tudo. Tem um site do EFAST, tem vários sites aí que trabalham desmentindo coisas na internet, né? E é complicado, galera. Em um país onde a liberdade de expressão é um direito, né, constitucional e
num país democrático que permita, né, que as pessoas possam se expressar, a gente vai ter que conviver com fake news. Elas sempre vão existir. Né? Então, acho que tem que continuar fazendo valer as leis para crimes de honra, né, e investigar as pessoas. Né? Não parar em investigações de pessoas que espalham mentiras por aí. Acho que é a única forma que a gente tem de barrar isso. Né? E também de valorizar o trabalho de jornalistas sérios. Né? Porque, é uma sinuca de bico, galera, porque eu estou aqui falando de fake news, as fake news muitas vezes desclassificam, né? Detonam o trabalho de jornalistas, da mesma forma que detonam o trabalho de pessoas da ciência, mas a gente tem que tentar valorizar o trabalho bem feito de jornalistas e usar ele sempre como fonte, porque qualquer um pode escrever o que quiser na internet. Né? Qualquer um escreve o que quiser, tira informação de onde bem entender. A internet é um campo aberto para achismos, né? Isso é muito perigoso. Então, acho que a única forma que a gente tem de combater fake news é isso. Valorizando os meios que a gente já tem hoje, né? Valorizando o trabalho das agências de checagem e valorizando a educação, porque a pessoa com educação ela vai ter mais critérios na hora de absorver qualquer tipo de notícia, qualquer tipo de informação. Agora, você criar meios que tirem o direito das pessoas de se expressarem, por mais que seja, né, espalhando fake news. Se está espalhando fake news criminosa, tem que ser punido, tem que ser investigado, tem várias leis para isso já. Agora, você ferir um direito constitucional das pessoas, eu acho que abre margem para uma coisa que pode ser preocupante lá na frente. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deixe a opinião de vocês aqui embaixo. É o que eu posso contribuir nesse assunto, porque eu trabalho, né? O meu trabalho consiste em desmentir fake news. Né? Eu acho que tem que criminalizar pessoas que atentam contra a saúde pública, mas tudo dentro da Constituição, tudo dentro da lei, tudo... Como eu falei, tem meios para se fazer isso. Não, acho que é perigoso você restringir o direito das pessoas. Mas, como eu disse, deixa a opinião de vocês aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E hasta. Cadê o botão? Errei o botão aqui.